Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, preparados para o estudo de hoje? Iremos estudar a disciplina de matemática agora, tá bom? Bem, antes de começar o nosso assunto, o nosso conteúdo da aula de hoje, em que iremos abordar, eu quero apresentar para vocês dois objetos. Na verdade, faz parte do nosso conteúdo, tá? Bem, eu tenho aqui esse recipiente. O que vocês me dizem? Esse recipiente, ele contém o que aqui dentro? Não sei se vocês conseguem ver, mas é um líquido, tá? É um sabonete líquido, tá bom? E esse sabonete aqui, ele equivale a 1000 litros, tá? A 1000 litros não, 1 litro, tá? 1000 litros aqui seria muito, né? E outro objeto aqui, outro recipiente, é o vinagre, que também está em forma de líquido aqui. E ele, na verdade, não sei se dá para você enxergar, mas a sua medida é 500 ml. Bem, gente, eu mostrei esses dois recipientes que contêm líquidos dentro deles, porque a gente vai estar trabalhando sobre medida de capacidade e também vamos falar sobre volume, tá? Medida de capacidade é a medida para medir, como eu mostrei para vocês, líquidos, não é? E existem unidades, tá? Fundamentais para se medir a capacidade de um líquido, que é o litro, como eu mostrei para vocês, e o ml, tá? Essas medidas são as que a gente usa mais no nosso dia a dia, tá? Então, nós temos aqui, ó, o litro, que é representado pela letra L, no caso, o seu símbolo, e o ml, tá? Que é o símbolo do mililitro, tá? Então, essas unidades aqui são as básicas, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Mas existem, crianças, outras medidas de capacidade também, que são elas aqui, ó. O quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, decilitro, centilitro e o ml, tá? Que é o mililitro. Bem, essas três medidas aqui são chamadas de múltiplos. Elas são as medidas maiores que o litro, tá? 1 quilolitro equivale a 1000 litros, 1 hectolitro equivale a 100 litros, 1 decalitro equivale a 10 litros. E essas outras aqui, depois do litro, são chamadas de submúltiplos. Elas são medidas menores que 1 litro, ok? Temos também o volume. O que é volume? É a medida do espaço ocupado por um sólido geométrico ou um corpo qualquer que apresenta 3 dimensões. Então, o volume são medidas que nós iremos calcular dentro, tá, de um espaço, tá? Então, no caso aqui, eu tenho essa vasilha, eu quero saber qual é o espaço, qual é o volume, tá, que cabe dentro desse recipiente aqui. Então, o volume, ele é o espaço, tá? É a medida do espaço ocupado por um sólido geométrico, no caso aqui o cubo, um paralelepípedo, tá? Ou qualquer outro corpo. E dentro do volume existe uma medida fundamental, tá? Que é chamada de metro cúbico, ela é a unidade principal. Existem outras medidas também, mas o metro cúbico, ele é a unidade principal. Metro cúbico, ele é representado pelo símbolo M elevado a 3, tá? M com expoente 3. Lembra que lá na área a gente estudou sobre calcular a área, né? Também de um polígono. No caso, a gente trabalhou com o símbolo metro quadrado, ou seja, o M elevado a 2, né? Aqui é um metro cúbico. Então, no metro cúbico, a gente vai observar, a gente vai calcular a medida do espaço, tá? Dentro de um sólido geométrico. Então, se a gente fosse colocar aqui, armazenar água dentro desse sólido geométrico, que é um cubo, né? Então, quantos metros cúbicos, quantos litros de água poderia ocupar dentro desse espaço? Então, esse cubo aqui, ele mede 1 metro de arestas, tá? Que eles são representados pela largura, comprimento e altura. Então, você calcula, para você encontrar o volume, tá, de um sólido geométrico, você vai calcular as três medidas, essas três medidas principais aqui. Então, se esse cubo
as suas arestas equivalem a 1 metro, então eu vou calcular 1 metro de largura vezes 1 metro de comprimento vezes 1 metro de altura. E multiplico, tá? Faço a multiplicação, que dá 1 metro cúbico. Então, gente, aqui dentro desse cubo, o espaço que caberia de água, de volume de água, seria 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, transformando em litro, ele dá 1000 litros, tá? Então, como é que eu faço isso? Você vai multiplicar o 1, que é do metro cúbico, vezes 1000, tá bom? Você sempre vai, quando você for transformar metros cúbicos para litro, você multiplica sempre por 1000. Então, deu 1000 litros. Então, caberia aqui dentro desse espaço um volume de 1000 litros, né, de água, ok? Nesse momento, então, vocês irão pegar o livro de vocês interativo e vai abri-lo. E você vai abrir na página 173, tá? Todos então com seu livro? Bem, aqui na questão 18, lembra que o subtítulo, o que está trabalhando aqui? Medidas de capacidade e ideia de volume. Então, você já tem uma ideia do que é volume, você já sabe o que é medida de capacidade. Então, na questão 18, vocês irão ler esse texto e vocês irão marcar todas as medidas que você conhece e que você aprendeu também, tá? Na letra B, vocês irão marcar um X no símbolo do metro cúbico, que é esse aqui que a gente aprendeu, tá bom? Na letra C, perdão, já esquecendo. Qual é o símbolo usado para trabalhar a unidade centímetro cúbico? Se no metro cúbico é o m elevado a 3, o centímetro cúbico vai ser o símbolo do centímetro elevado a 3 também, ok? No Você Sabia, nós temos aqui um texto informativo falando sobre Arquimedes, que foi um grande matemático, tá? Principalmente ele se especializou na área de geometria e ele descobriu o princípio, tá? Chamado princípio de Arquimedes, em que parte desse princípio afirma que todo o corpo submerso em um líquido, tá? Então, eu tô aqui com um recipiente para medir a capacidade de líquido e tá aqui medindo 400 ml de líquido, tá? Então, Arquimedes, ele afirmou aqui que todo o corpo submerso em um líquido, ele desloca. O que é isso? Sai do lugar, não é? Então, eu tô pegar uma maçã aqui e vou colocar aqui nesse recipiente com água em que a medida dele a medida da água equivale a 400 ml. O que vocês acham? Esse objeto, essa fruta aqui, ela vai deslocar a água, vai subir ou vai diminuir? Então, vamos colocar aqui, vou colocar aqui e percebam que a água, houve um deslocamento e ela aumentou. Então, ele afirmou, né, que todo objeto submerso em um líquido, esse líquido se deslocava. Então, na questão 19, tem a seguinte pergunta. Para saber o volume de uma batata, Ivone resolveu usar o princípio de Arquimedes. Observe as imagens e identifique o volume da batata. Então, a gente vai ter que identificar aqui o volume da batata. No recipiente, tá? Você percebe aí 2 recipientes, tá? Mas é um só. Então, o primeiro recipiente equivale a 60 centímetros cúbicos. Então, esse recipiente aqui era a medida da água, tá? Que foi colocada nesse recipiente. Então, ela equivale a 60 centímetros cúbicos. Mas quando ele colocou a batata, o que aconteceu? De 60, né, aumentou aí para 90. Então, antes dele colocar a batata, o líquido era quanto? 60 centímetros cúbicos. Quando ele colocou a batata, o volume de água aumentou. Então, foi para quanto aí? 90, mas já tinha 60, né? E aí, então, quando ele colocou, quanto mais subiu? Então, cada tracinho desse aí equivale, tá, a 10 centímetros cúbicos. Prestem atenção, tá? Nessa questão aqui, você vai descobrir quanto foi que aumentou mais. Tinha 60, de 60 para 90 aumentou quanto aí, tá bom? Uma dica. Página 174. Vocês irão observar as caixas arrumadas nessa empilhadeira.
que está sendo representada por um sólido geométrico. Nessa caixa aqui, as caixas estão no formato de um paralelepípedo. Então, na letra A, quantas caixas foram arrumadas no comprimento? Então, o comprimento aqui, ó, de um sólido geométrico está aqui sendo representado. Então, quantas caixas? Vamos contar aí, que é o comprimento dela, a parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá totalizando aqui 5 caixas. E na largura, olha a largura, tá? É representado dessa forma. E a altura, tá? Representado dessa forma. E aí, vocês irão colocar os valores. Na letra D, você vai descobrir quantas caixas tem, tá? Nessa empilhadeira. Detalhe, não fique contando as caixinhas de uma por uma, você pode fazer um cálculo aqui. E qual é o cálculo que a gente usa para medir o volume? Você vai utilizar 3 medidas, largura, comprimento e altura. E aí você vai pegar essas medidas e vai multiplicar. Então, pegue as medidas da letra A, da letra B, da letra C e multiplique, que é assim que a gente calcula o volume, tá? E na letra F, quais são as medidas necessárias para se descobrir o volume da pilha de caixas? São necessárias 3 medidas, que é a largura, a medida do comprimento e a medida da altura, tá? Ok? Na questão 21, vocês irão calcular o volume de água, tá? Que cabe dentro de uma piscina em metros cúbicos, tá? Aí as medidas, medida do comprimento, medida da largura e medida da altura. Faça o cálculo fazendo a multiplicação. Questão 22 da página 175. Sem efetuar o cálculo. Então, você não vai efetuar, você vai analisar as 2 caixas aqui e vai descobrir o volume de qual delas, na verdade, terá maior volume de água quando ela estiver cheia. Observem as medidas e tirem suas conclusões aí, tá bom? Na questão 23, vocês vão colocar a medida adequada para as imagens. Então, as medidas estão aí e você vai relacioná-las aí conforme as imagens. Na questão 24, vocês irão observar o gráfico e as embalagens que estão representando cada gráfico. Detalhe, nas embalagens, tá? Elas estão sendo representadas pelas letras A, B e C. Elas têm as suas medidas, tá aí, as suas 3 medidas, que é a medida do volume. Calcule cada uma delas, tá bom? E aí você vai responder a letra B e a letra C. Página 176 também são atividades relacionadas para você descobrir o volume, tá? A questão 29, vocês irão marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas. A 177 vocês não irão responder. A 178 e a 179 são questões relacionadas a perímetro, lembra? Que é a soma de todos os lados. Para você achar o perímetro, você tem que fazer o contorno, né? Das medidas, né? Das linhas. E a área é a parte interna, né? Da figura. Então, gente, respondam. Eu sei que vocês são capazes, não tá difícil a atividade. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá? Vocês são crianças super inteligentes e com certeza irão ter sucesso na atividade de hoje, tá bom? Então, bom trabalho, tá? Tchau!